Capítulo 11. Gênese mosaica. A Gênese é o primeiro livro de uma série de 5, por isso mesmo denominado Pentateuco, escrito por Moisés em épocas diferentes da sua longa e trabalhosa peregrinação terrena. Para muitos historiadores e exégetas, Moisés não escreveu pessoalmente estes 5 livros, mas somente o primeiro. Seus ensinamentos, segundo dizem, foram deturpados e acomodados pelo sacerdócio hebreu, segundo suas conveniências de dominação religiosa, exatamente como aconteceu e ainda acontece com os ensinamentos de Jesus. A Gênese trata da criação do mundo e dos primeiros acontecimentos, historia as primeiras gerações do povo hebreu e os fatos que com ele se deram até seu estabelecimento no Egito. Quanto aos demais, a saber, Êxodo, Levítico, Números e o Deuteronômio narram os episódios da libertação do cativeiro egípcio, das marchas e acontecimentos que a partir daí se deram até a chegada à terra de Canaã, como também da legislação, dos ritos, das regras de administração e do culto, que o grande enviado estabeleceu como norma e diretrizes para a vida social e religiosa desse povo. Por essas obras se vê que Moisés, além de sua elevada condição espiritual, era por todos os respeitos uma personalidade notável, admirável condutor de homens, digno da tarefa planetária que lhe foi atribuída pelo Senhor. Essas são as razões pelas quais a tradição mosaica merece toda a fé, principalmente no que se refere à autenticidade dos acontecimentos históricos ou iniciáticos que revela. Entretanto, é necessário dizer que o Gênese possui, também, contraditores, no que se refere à sua autoria, pois que, segundo uns, ao escrevê-lo, o profeta valeu-se de tradições correntes entre outros povos orientais, como caldeus, persas e hindus, já existentes muito antes da época em que ele mesmo viveu. Segundo outros, o profeta não copiou propriamente essas tradições, mas foram elas introduzidas no livro em épocas diferentes, conforme ia evoluindo entre os próprios hebreus a concepção que faziam da divindade criadora, concepção essa que, cronologicamente, passou de eloísta, muitos deuses, para javista, mais de um Deus, e desta para jeovista, um só Deus. Realmente, há muitas semelhanças em algumas dessas tradições, mormente no que se refere, por exemplo, ao dilúvio asiático, à criação do primeiro casal humano, etc. Também não há dúvida que as interrupções, mudanças de estilo e as repetições observadas nos capítulos 7º e 8º dão fundamento a essa suposição de duplicidade de autores. Vejam-se, por exemplo, no capítulo 7 do Gênese, as repetições dos versículos 6 e 11, 7 e 13, 12 e 17, 21 e 23, e no capítulo 8º, versículos 13 e 5. Capítulo 7. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, as janelas do céu se abriram. 7. E entrou Noé e seus filhos, e sua mulher e as mulheres de seus filhos, com ele na arca. 13. E no mesmo dia entrou Noé e Sem e Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. 12. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. 17. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas. 21.
e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras e de todo réptil que se roja sobre a terra e todo homem. 23. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até as aves do céu. Capítulo 8. 3. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias minguaram. 5. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. Como se vê dessas ligeiras citações, as repetições com estilo e redação diferentes são subjamente evidentes para se admitir que houve realmente interpolações e acrescentamentos nestes textos. Mas como quer que seja, isto é, tenha o profeta copiado as tradições orientais, no que, aliás, não há nada a estranhar, porque as verdades não se inventam, mas unicamente se constatam e perpetuam. Ou tenha o livro sido escrito em épocas diferentes, por acréscimos trazidos por outras gerações de interessados, de qualquer forma, estas tradições são veneráveis, e a obra de Moisés, até hoje, nunca foi desmerecida, mas ao contrário, cada dia ganha mais prestígio e autoridade, podendo nos oferecer valioso testemunho dos acontecimentos que estamos comentando. Ultimamente tem surgido também documentação de caráter mediúnico, segundo a qual os ensinamentos verdadeiros do profeta, após sua morte, no Monte Nebo, foram recolhidos por seu discípulo Essém e conservados religiosamente por seus continuadores, os essênios, nos diferentes santuários que possuíam na Palestina e na Síria, como sejam o do Monte Hermon, do Monte Carmelo, de Quarantana, do Monte Nebo e de Moabe. Mas quanto a Gênese, o testemunho da descida dos capelinos está ali bem claro e patente nos seus primeiros capítulos, e por isso estamos nos apoiando neles com perfeita confiança, como base remota de documentação histórico-religiosa.